Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, CMTC. A Procuradoria da Câmara manifestou pela constitucionalidade, relatou pela aprovação do presente projeto. O projeto está com pedido de vista do vereador Pedro Azulão Júnior. E, inicialmente, gostaria de passar a palavra ao vereador Pedro Azulão, que pediu vice, e posteriormente também aos demais vereadores e ao presidente, se quiser se manifestar. Vereador. Bom dia, presidente Henrique. Bom dia a todos os colegas vereadores aqui. Cumprimento especial ao meu amigo William. Graças a Deus, está aqui no nosso meio de novo, né? Estava aí, sessão híbrida, mas sempre participando de todas as sessões, aqui na CCJ, lá no plenário. O William é uma pessoa que eu não conheci, cada dia que passa eu tenho uma admiração pelo trabalho, pelo compromisso dele com o parlamento, a forma dele trabalhar. Você tem o meu carinho, o meu respeito, William. Muito bom ter você aqui após a sua cirurgia. Quero agradecer o Murilo, já quero ficar muito à vontade com o Murilo, com o Cleiton. Quando esse projeto chegou aqui na Câmara, eu tive a oportunidade de poucas vezes falar com o presidente. O Cleiton também teve comigo falando do projeto, da importância do projeto. Sinceramente, primeira vez que eu vi o projeto, era contra, né? Sendo bem sincero aqui, Murilo, não tenho dificuldade nenhuma. E quero te elogiar. Eu lembro aqui, o Mauro era vereador aqui junto com a gente. A hora que você falava que ia convidar um secretário aqui, ou convidar, de qualquer forma, eles achavam que era um afronto. Né? Eles punham depois a gente como um leproso na prefeitura. Estamos querendo intimidar secretário, vocês estão querendo fazer chacota com o secretário. Pelo contrário, a sua vinda aqui hoje, para mim, pessoalmente, você engrandece comigo. Se eu já tenho um respeito por você, ainda vou ter mais. Mas como vereador, a gente precisa de ter um conhecimento a mais de tudo que está passando na prefeitura. Eu acho que a gente precisa de um diálogo franco. Na hora que nós chegamos aqui, você falou, nós estamos passando muita dificuldade lá, e nós aqui, como vereador, estamos passando muita dificuldade também. E a CMTC, desde quando ela surgiu, a gente não, né, tem aí a função dela de fiscalizar, de fazer que o transporte público seja um transporte que todos nós sonhamos. Muito obrigado. E eu nunca dei conta de ver esse transporte público, já estou acompanhando o transporte público há 25 anos, Murilo, há 25 anos. Eu sei das dificuldades, mas este órgão da CMTC tem que ser um órgão, eu até falo, independente. Eu vejo, assim, muita dificuldade de gerir. E se eu estiver enganado, pode aqui, eu acho que nós estamos aqui para não eu querer fazer política em cima da CMTC, eu estou querendo aqui falar em nome dos usuários, em nome meu de vereador aqui. Eu vejo que é um bom dinheiro, parece que anos passados vocês também receberam uma ajuda da prefeitura. Agora esse dinheiro é um dinheiro muito bom, mas eu quero que você faça um relato para nós da comissão, o que realmente esse dinheiro vai ser usado. Será que é só para fazer, para ajudar na folha de pagamento, como que vai ser? Então eu, de uma forma muito tranquila, viu, Murilo, não hora nenhuma estou mais uma vez falando de pressionar nada, mas eu quero assim um diálogo franco para a gente, para que amanhã eu também possa estar nos terminal, a hora que um usuário me perguntar, eu saber responder que a CMTC é um órgão parceiro dos usuários. Então, mais uma vez, te cumprimento pela sua vinda aqui. Você fez, assim, ainda mais eu admirar você. Então, é isso. Nós queremos aqui esse diálogo franco com vocês. Senhor presidente, de início é isso, mas depois eu quero abrir algumas perguntas para ele, depois do esclarecimento. Sem dúvida. Obrigado, vereador Pedro Azulão Júnior. Questão de ordem. Pois não, vereador Cleiton Moraes. Bom dia, presidente Henrique.
Bom dia, vereadores. Bom dia, presidente da CMTC, Murilo Ulloa. Bom dia, Cleiton Lemos, meu amigo. Nesse momento de pandemia, o transporte coletivo vem sofrendo muito de um ano para cá. E, para mim, é um motivo de grande alegria poder estar contribuindo com essa política pública de transporte coletivo, sendo relator desse tão importante projeto. Secretário-presidente Murilo Ulloa já demonstrou muita capacidade à frente dessa tão importante pasta, e eu tenho certeza absoluta que esse dinheiro, esse cheque que a Câmara Municipal de Goiânia está passando para a CMTC, vai servir para aliviar o desconforto e o sofrimento de milhares, centenas de milhares de usuários de transporte coletivo da região metropolitana. Então, quero aqui manifestar a minha satisfação em estar contribuindo com a nossa Comissão de Constituição e Justiça e com a Câmara Municipal de Goiânia, e mais do que isso, com a população de Goiânia. É um motivo de muita alegria. A Câmara está dando esse cheque para a CMTC, e eu tenho certeza, Pedro Azulão Júnior, que esse dinheiro vai ser bem utilizado, principalmente pensando naquelas famílias, aqueles usuários mais da periferia de Goiânia. Grande abraço, e eu já quero aqui até, não está em votação, mas já quero até aqui, claro, deixar registrado o meu voto a favor do relatório feito por mim. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cleiton Moraes. Não sei se havia me escutado anteriormente, mas um ótimo dia para Vossa Excelência, um amigo, um vereador sempre atuante. Parabéns pelas palavras. E agora passo ao nosso presidente da CMTC para que possa prestar aí os esclarecimentos e falar um pouco sobre esse projeto de subvenção da Prefeitura de Goiânia. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Vereador Azulim, deixa eu dizer, primeiro, a satisfação é minha de estar aqui compartilhando esse momento que nós estamos vivendo, que é único e que eu não gostaria de estar vivendo. E eu acho que a nossa geração não gostaria de estar vivendo, que está passando por uma pandemia que provavelmente daqui a 100 anos nós vamos estar falando como outras pandemias que houveram aí no século passado. Então, eu não gostaria de estar vivenciando isso. Quando eu disse que as coisas estão muito difíceis nesse sentido. É claro que nós temos N outras dificuldades também no nosso dia a dia, na companhia, no transporte, mas quando eu disse que estava muito difícil, era nessa questão da pandemia, quando a gente acorda, por exemplo, e fica sabendo que ontem 172 vidas foram embora na cidade de Goiânia. Quer dizer, muito... 172 vidas em Goiás, desculpa. Totalizando, eu até tinha falado Goiânia anteriormente, errei, em Goiás. Então, quer dizer, isso nos deixa muito preocupados. Eu falo em algumas entrevistas que eu dei nessa semana que eu não tenho receio de dizer que eu estou com medo. Então, quer dizer, a gente trabalha e trabalha sensibilizado com as dificuldades que todo cidadão está passando. Em relação ao transporte, nós temos duas realidades. Uma é a realidade que o senhor bem falou, que o senhor sempre ouviu e sempre presenciou, sempre viu o sacrifício dos usuários nos últimos 10, 15 anos. A gente não vê falar de transporte público em Goiânia e no Brasil sendo elogiado. A gente só vê falar em transporte público sendo criticado, salve algumas raras exceções. Então, são duas as realidades. Uma é a realidade que existe há anos e que ela foi, no período eleitoral recente, motivo aí de questionamentos,
na qual o nosso candidato eleito, Maguito Vilela, sempre deixou bem claro que ele não tinha a solução do transporte público, mas ele iria enfrentar esse problema. E eu falo até que eu tenho um pouco de responsabilidade nesse discurso dele, porque, para quem me conhece, sabe o grande relacionamento que eu tive aí como assessor do Maguito durante 16 anos. Então, o Maguito, antes dele até oficializar a campanha dele, ele me fez um belo dia a pergunta: Murilo, o transporte tem solução? Eu falei: tem solução. Agora, o transporte tem que ter um pai. O nosso transporte, principalmente nesse modelo metropolitano, a grande dificuldade que a gente sempre observou é que não tinha um responsável. Sempre jogava, é o Estado, é o prefeito de Goiânia, é a Aparecida, não existia um responsável que assumia os problemas do transporte para ser discutido. Então, eu falei para o Maguito: falei, Maguito, você sendo eleito prefeito, assume essa discussão. Assume e vamos procurar achar um novo modelo, algo que seja, que a gente inicia. Não é que nós vamos também, em um mês, uma semana, 2 meses, dizer que o transporte já está... Não, mas você vai implantar um novo modelo, e esse novo modelo, provavelmente, com o passar do tempo, com o passar das adequações, a população, principalmente os usuários, habituando com uma nova modelagem, eu acredito que nós temos muito a avançar. E o prefeito Rogério Cruz, quando assumiu, na primeira semana, uma das primeiras grandes reuniões que ele fez foi sobre o transporte público. Agora, nós tínhamos uma outra realidade, que era discutir um plano emergencial, que não foi discutido no mandato passado, no último ano do mandato passado, e que nós tínhamos que discutir, até porque nós estávamos sendo provocados pela Justiça, e na primeira semana já foi discutido esse plano emergencial, e no segundo momento, por determinação do prefeito, e naqueles dias nós até anunciamos para a imprensa, que o próprio prefeito já falou isso algumas vezes, que ele iria propor aí uma nova modelagem para o transporte público da região metropolitana. Essa modelagem está sendo estudada, eu estava até compartilhando aqui com o nobre vereador, mas nós não temos ainda nada a ser adiantado, porque nós vamos chegar em alguns modelos que serão discutidos, aí é onde que nós vamos discutir, inclusive, com os vereadores também, mas nós precisamos ter isso mais bem trabalhado. E nós estamos sendo muito prejudicados nesse momento dessa segunda cepa, dessa onda aí da Covid, a CMTC, principalmente, está envolvida totalmente, 100% do nosso tempo, da nossa equipe técnica, em achar alternativas para que a gente diminua aí um pouco essas aglomerações que está tendo no transporte, que nós estamos aí sobre 2 decretos, um estadual e um municipal, e a gente observa que eles não foram, as pessoas não estão aderindo ao decreto, né? Um ou outro segmento a gente observa que aderiu, mas o movimento está muito grande, a nossa demanda agora, estou dizendo, nesses últimos 20 dias, ela continua praticamente a mesma de 30 dias atrás. Então, o que provocou, inclusive, uma reunião com o governador no final de semana, e ele nos provocando aí quais seriam as possíveis propostas, nós chegamos nessa medida que foi implantada ontem, e o vereador me perguntou, e nós estamos hoje com análise ainda, que eu não tenho ela completa da manhã de hoje, mas já tem parcial, está sendo muito positiva, né? Ontem nós tivemos alguns problemas, hoje nós tivemos também, mas já entendemos que foi bem menos do que ontem. Inclusive, para quem assistiu o Bom Dia Goiás de hoje, já viu uma reportagem onde mostra e dá uma tranquilidade muito maior para os usuários. Então, eu falei isso tudo para mostrar que nós vamos ter 2 momentos do transporte. Um é para discutir o momento que nós estamos vivendo e o outro para discutir o que nós estamos aí há 10 anos, e eu acredito que nos próximos meses nós vamos discutir o passado. Em relação a essa subvenção, vereador, a CMTC, a receita da CMTC, ela é 100% provinda aí da PPC, parcela do poder concedente. Isso é 1% da arrecadação do sistema, tá?
Em 2019, num acordo feito aí com o Sindicato das Empresas, esse PPC passou para 2% até julho, agora de 2021. O que ocorre? A despesa da CMTC, ela é totalmente... a CMTC não tem fins lucrativos, ela é para gastos de custeio mesmo, com pessoal, manutenção de equipe técnica, de diversas outras despesas, nós não temos outros tipos de investimento. Com a pandemia, a nossa receita caiu mais de 50%. Por quê? Porque a demanda caiu lá atrás, em março, certo? Então, o que provocou, se eu não me engano, em agosto do ano passado ou setembro, a Prefeitura Municipal pediu uma subvenção também para a Câmara Municipal, que foi autorizada. Essa subvenção ela foi nos meses de setembro, outubro e dezembro. Foi até assim, não vou dizer que foi uma precipitação, mas imaginava naquela época que a pandemia já estava com a curva descendente, e o que não aconteceu. O que provocou a Prefeitura de Goiânia atual solicitar essa nova subvenção, baseado até no plano emergencial, na qual a Prefeitura teve que fazer apresentar esse plano, e incluiu essa subvenção no plano, que é resultado, essa necessidade é resultado da pandemia. Então, por isso é que o prefeito e a Secretaria de Finanças e a Procuradoria achou que deveria incluir no plano emergencial. Então, ela é para manutenção da CMTC. É isso. E estou à disposição de vocês, qualquer dúvida, e fora esse assunto também que seja relacionado ao transporte, eu também estou à disposição. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Só para a gente seguir aqui a ordem de inscrição, vereador, meu amigo Pedro Azulim, parabenizar o presidente pelas palavras. Seguindo a ordem aqui, vereador Mauro Rubens. Bom, senhor presidente, nobres vereadores, vereador William, Pedro Azulão, Jefferson, Bruno, amanhã temos uma reunião importante, né, Bruno? Vereador William e pastor Wilson, né? Cumprimentar o presidente da CMTC. Eu gostaria apenas rapidamente, até me pedir para escrever, me perdoe aqui aos demais vereadores, que infelizmente eu tenho uma reunião com o prefeito daqui a pouco, de forma virtual, e terminando a reunião eu volto. Uma pauta nossa lá com o prefeito sobre quinquênio, sobre vacinas, né? Estou muito satisfeito. Tenho certeza que o meu vice-presidente da Comissão de Saúde também, que o prefeito assumiu a compra de vacinas, coisa que a gente, desde o dia 1º de janeiro, né, professor Wilson, falávamos com o prefeito. Eu acho que isso é muito importante. Mas não poderia deixar aqui de declarar o meu voto favorável a essa subvenção que a CMTC precisa, e fazer duas considerações fundamentais, né? Eu acho assim, nós temos hoje, eu sou da saúde, presidente, se eu imaginasse que as UTIs, as internações, as AIHs, a autorização para poder o ente conveniado com o Sistema Único de Saúde fosse autorizado pelo ente conveniado, pelo hospital particular, isso é um escândalo. É um escândalo se nós pensássemos que o hospital X ou Y particular tivesse a autorização para ele decidir quem interna, quem não interna, quando interna. Ou qualquer laboratório particular. E, meu amigo Pedro Azulim, no transporte coletivo é isso que acontece. Os empresários deitam e rola, pinta e borda, como dizia minha avó. E isso não tem como dar certo. Os empresários, ao longo desses 40 anos, é mais do que 25, 40, 50 anos, exploraram o transporte coletivo ao seu interesse, fizeram um latifúndio, impediram que o poder público entrasse nessa área, em todas as vezes, foi fazendo sempre um jeito, né, de dar muita responsabilidade social, geral, para o único órgão que a gente tem como é a CMTC, que precisa ser fortalecido, e eu sou daquele que quero fortalecer o CMTC. Né? Nós não podemos que o sindicato, veja bem, eu sou defensor, tem sindicato, participo de sindicato, mas não pode o Sind de Saúde ser mais importante que a Secretaria Municipal de Saúde. Isso seria uma destruição
do Estado Democrático de Direito. Você pegava uma parcela do interessado mandando no todo. Isso não pode. O todo é o interesse da sociedade. Por isso, eu sou favorável ao fortalecimento, acho fundamental, tenho aqui, quero que o senhor leve ao prefeito, que eu vou falar isso para ele também agora, porque até agora, de forma errada, a prefeitura está conversando só com o lado que há 40 anos deixou o povo sofrendo. Há 40 anos o povo sofre e há 40 anos a administração só conversa com quem quer fazer um latifúndio no transporte coletivo. Não quer saber de ninguém e chegou ao ponto agora, descobriram que são tão gananciosos que agora precisa do poder público. População sofrida, quem está no terminal é só quem ou não dá conta de dirigir moto ou não dá conta de comprar. Fora isso, está todo mundo com moto, carrinho velho, ou a pé, como o senhor sabe bem que as pesquisas mostram. Então, presidente, eu quero aqui dizer que a Câmara Municipal, ela não admitirá nenhuma negociação em paralelo, reproduzindo o que há 40 anos vem fazendo. A Prefeitura vira saco de pancada, o governo do Estado também, né, por algumas benesses, por algum interesse, por alguma forma, aí eu acho que precisa ser estudado, investigado, mas o povo pagando o pato. Então, eu gostaria muito que o Caixa, que veja bem, presidente, são os empresários que têm o poder, a concessão do transporte coletivo, é que pega e administra o caixa, as linhas, tudo, tem as informações, sabe quem está hoje cadastrado, isso é uma informação que a gente precisa ter na frente parlamentar, vacina para todos, porque se nós não damos conta de fazer o lockdown, se nós não damos conta de impedir as pessoas, quem é que está entrando no ônibus? Será que a gente não teria que discutir aquele povo como sendo prioritário para vacinar, já que o governo federal não faz sua parte, criando um auxílio emergencial, não impede. Então, eu estou fazendo aqui uma misturada, mas uma misturada muito correta, que é, na verdade, o seguinte, eu espero que essa gestão, e comungo, né, com a sua colocação inicial, da disposição e da confiança que todos nós, eu acredito aqui, pelo menos eu, tinha com o ex-prefeito Maguito Vilela, que eu tenho certeza que, se não tivesse o destino que teve, com certeza nós estaremos discutindo isso. E eu acho que vocês precisam honrar o que o Maguito se comprometeu na campanha. Nós não podemos deixar Vereador Mauro, vou pedir que você encerrando, já encerro, desculpa, eu realmente já estou passando o limite. Mas eu quero aqui apenas dizer um negócio muito simples. Fui numa primeira reunião com o prefeito, não fui chamado, é claro, fui para tentar pelo interesse meu. Mas a prefeitura conversa só com o empresário, fecha tudo com o empresário, acerta o interesse do empresário, depois vem discutir com a Câmara e com a sociedade. Ora, 40 anos isso está acontecendo, presidente. 40 anos. E eu vejo que o modelo tem um modelo muito bom desenhado, mas não tem quem coordene. Então, eu sou favorável, me perdoe ter falado tanto, mas esse assunto, presidente, aqui eu não sei se claro que a CCJ sempre passa tudo, mas é um assunto que está na minha pauta. Saúde, transporte, são coisas que a gente não pode deixar e nós precisamos, sobretudo, ver como é que aumenta a quantidade de ônibus também, além dessas restrições que foram colocadas, que são difíceis de ser cumpridas, dada a dificuldade do povo. Muito obrigado, eu voto favoravelmente ao projeto. Obrigado, vereador Mauro Rubem. Vereador Bruno Diniz. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, as pessoas que participam da sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Murilo, seja bem-vindo a essa comissão, conte conosco. Eu sou favorável a essa proposição. Eu só gostaria de indagá-lo em relação a um único ponto. Essa subvenção que a gente vai aprovar hoje, Murilo, ela é suficiente para quanto tempo? Para o funcionamento da CMTC? Deixa eu fazer uma solicitação, até para facilitar o encaminhamento desses questionamentos. Acho que os vereadores podem fazer as suas indagações. Acho que o nosso presidente pode anotar elas para que, ao final, ele possa fazer e responder
de uma vez para a gente poder agilizar o trâmite aqui da comissão. Pode ser? Sem problema, presidente. A minha indagação Obrigado, é tão somente vereador. essa, e eu gostaria de ressaltar o papel importante da CMTC, ainda mais que o vereador Bruno Diniz, o vereador Pedro Azulim, o vereador Pastor Wilson, representam uma região em Goiânia, que é a região noroeste, que, se não é a maior, é uma das maiores regiões que utilizam o sistema de transporte coletivo na capital, e a gente percebe isso, inclusive, pelo número do aumento de casos, presidente, da região noroeste, né, que são pessoas que utilizam o transporte coletivo. Eu concordo com o vereador Mauro Rubem, eu acho que a gente tem que fortalecer a CMTC, até mesmo para que ela possa desempenhar o seu papel com prontidão e eficiência. Parabéns pela vinda aqui, presidente. Pode contar conosco, o vereador Bruno Diniz está à sua disposição e eu tenho certeza que os demais também. Obrigado, vereador Bruno. Pela ordem, vereador William Veloso. Bom dia a todos. Bom dia, nobres pares, vereadores. Com alegria, voltando a essa casa depois de 3 semanas. Alguns cuidados aí em relação ao que a gente vem passando. Obrigado pelas palavras, pelas deferências, vereador Pedro Azulão. Você é uma pessoa também que eu tenho um respeito muito grande, admiração, e um professor aqui na casa também, que eu tenho aprendido muito. Uma saudação ao nosso presidente da CCJ. Parabenizar a boa vontade rápida e pronta do presidente Murilo Ulloa em vir até essa casa, prestar uns esclarecimentos. Senhor Cleiton, satisfação em recebê-lo aqui. Murilo, que já todas as vezes que eu solicitei reunião, solicitei tratativos com ele, fui muito bem recebido na casa, viu, presidente? O senhor sabe que nós representamos um segmento, viu, vereador Bruno, se é complicado, se é difícil, se é uma verdadeira maratona, uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, andar no nosso transporte coletivo, utilizar do nosso transporte coletivo, o senhor imagina uma pessoa com uma limitação ou com uma deficiência permanente? É uma situação, é um sofrimento, a verdade é essa, andar em Goiânia de ônibus, ficar nos pontos de ônibus onde eles não estão preparados para receber um cadeirante, não tem um espaço físico ali, a pessoa fica no sol, fica na chuva, porque não tem, o espaço físico é pequeno, não dá para acomodar essas pessoas. Eu tenho 35 anos que me tornei uma pessoa com deficiência, passei a ser usuário de cadeira de roda. No início da minha vida, mais de 15 anos, eu utilizei do transporte coletivo, comprar um carro ainda, não podia ter moto, igual o vereador falou aqui, que seria uma saída. Então, nós experimentamos na pele o que é um transporte coletivo. Melhorou? Tem melhorias? Nós não podemos negar que tem. Teve melhorias. Mas o transporte coletivo, o modelo atual, é um modelo falido. O senhor sabe, presidente, nós já conversamos sobre isso, o senhor sabe que tem que melhorar. E nós estamos aqui na Câmara Municipal, como outros pares já colocou para o senhor, como parceiros, mas também querendo participar de todas as movimentações no sentido de que esse transporte coletivo faz as melhorias que vão ser propostas para uma análise desta casa. Somos parceiros, estamos à disposição, mas queremos ser ouvidos. Temos entabulado aí pelo segmento das pessoas com deficiência diversas solicitações e a gente acredita muito que esta pandemia, alguns legados aí ela vai deixar, e um deles é no sentido de que a gente tem que melhorar esse transporte, esse modal de transporte nosso, sem dúvida nenhuma, porque não dá para se admitir mais as aglomerações, tanto dentro dos terminais e agora de fora dos terminais. Eu achei salutar, venho acompanhando desde ontem, liguei a televisão 6 horas da manhã para acompanhar o que iria acontecer. É lógico que algumas intercorrências iriam acontecer ontem, mesmo com tudo sendo planejado na teoria, mas na prática
E já senti que hoje melhorou, o impacto hoje das reclamações foram bem menores. Então, eu comungo e quero participar e torço para que tudo dê certo. Nós precisamos de um transporte coletivo humano que respeite as pessoas e respeite as pessoas com deficiência também. Já vou adiantar o meu voto, presidente, por uma questão de praticidade, que eu sou favorável aí à concessão da subvenção, viu? Obrigado, vereador William, parabéns pelas palavras, nosso vice-presidente aqui da casa, vereador Jefferson Aber, posteriormente, vereador Pedro Azulim. Bom dia, presidente. Bom dia, Murilo, um amigo, uma pessoa que eu já conheço, tenho o maior respeito. Quero também dar as boas-vindas aqui a essa comissão, o nosso amigo Cleiton, um grande parceiro, um grande amigo, que eu tenho todo o carinho. Murilo, a preocupação dessa comissão é que, de fato, esse dinheiro, que é tão importante para o transporte, seja utilizado de maneira correta e de maneira eficaz. Não só agora, na época da pandemia, mas que possamos juntos buscar uma solução para o transporte. Porque eu, particularmente, fui usuário do transporte público praticamente toda a minha vida e sei das dificuldades. Eu acordava 5 horas da manhã para sair do setor Jardim Pompeia para chegar 7h30, quase 8 horas, em Campinas. Você tem noção do tempo que eu gastava e da localidade que, enquanto se você tivesse um carro de 15 a 20 minutos, você fazia esse trajeto de ônibus, demorava 2 horas e meia. Então, tendo em vista que o problema do transporte, ele é um problema crônico, que vem se arrastando ao decorrer dos anos, e não é só agora na pandemia, mas agora na pandemia, mais do que nunca, devido à questão da aglomeração, é um ponto a ser percebido e pontuado para poder não acontecer isso, né, alastrar a pandemia. Mas aí eu, particularmente, te parabenizo, né, pelo trabalho que você tem feito frente à CMTC e quero me colocar como parceiro, mas também quero que esse dinheiro que a Câmara está liberando, porque a gente percebe aqui 5,5 bilhões, aos olhos do parece muito dinheiro, mas para uma estrutura de um transporte como Goiânia, não é tanto assim. Mas reafirmo o meu compromisso, o meu empenho em ajudar a companhia e o transporte coletivo de Goiânia e gostaria que Vossa Excelência fizesse um compromisso com essa casa, de mudar a cara do transporte goiano, de fato mudar, porque a gente percebe que toda época de eleição, prefeito, vereadores, etc., diz, primeiro, algum dos pontos primordiais, que é a mudança e a melhoria do transporte coletivo, e a gente não vê essa mudança na prática. Então, queremos colocar essa comissão, o meu mandato à disposição, para que, de fato, nesse mandato do prefeito Rogério Cruz, venhamos ver essa diferença que tanto o usuário merece. Obrigado. Obrigado, vereador Abel. Vereador, então, pastor Wilson, com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia aos vereadores, bom dia ao presidente Murilo, né, Murilo? Parabéns pela sua visita a esta casa, tá? Para nós que é questão de honra ter a Vossa Excelência aqui. E parabenizar o vereador Pedro Azulim, tá? Que quando a gente convida alguém para vir a esta casa, para dar um esclarecimento, às vezes já, igual o Azulim falou, pensa que nós vai sabatinar, que vai detonar. Não, nós estamos aqui para discutir. Nós estamos aqui para te ouvir, né? E o Azulim foi muito feliz, viu, vereador? Parabéns por esse convite que você fez ao Murilo aqui. E sabe por que eu falo isso? Porque na região noroeste, qualquer coisa que acontece, nós somos sabatinados. É o vereador que é sabatinado. De ontem para cá, tem grupo que está batendo em nós, em mim, no Azulim, no Bruno Diniz, em relação ao transporte, feira livre, vacina, e acha que a gente chega aqui e resolve o problema. Não. A gente está aqui para discutir, então, o vereador Azulim, parabéns, tá? E falar, presidente, que realmente o transporte não está bacana. Eu posso falar com propriedade, eu fui motorista de ônibus. Eu sei a dificuldade do motorista, eu sei a dificuldade dos usuários e o que eles passam. Na declaração ali do nosso amigo William Veloso, né, que tem aí uma experiência grande, né, e falar sobre o cadeirante. Eu já trabalhei nos ônibus que nem funciona, William. Nem funciona, o elevador não funciona. Aí você passa direto, está lá o motorista sendo chamado na empresa para reclamar dele. E tem motorista que nem para, né, porque sabe que o elevador está estragado. Então, eu com esse dinheiro que a Câmara está trabalhando em parceria para poder estar liberando, eu vou votar pela aprovação, presidente,
mas que isso venha a ser aplicado de uma maneira que venha resolver o problema do usuário, presidente. Hoje você anda na região noroeste, e os critérios parabenizar, desculpa, meu amigo Cleito, viu, Cleito? Parabéns pela sua vinda aqui também. E o que a gente vê hoje, nessa chuva, não tem o local, né, que fica, aquele que é o local do usuário ficar, não tem. Tem dificuldade até para subir, para poder... Eu até discuti isso com o Cleiton, até eu devo essa visita para lá, é para fazer essa cobrança. Olhe para os usuários, que quem paga o preço hoje é os usuários. É eles que têm toda a dificuldade. Tá? Então, quero parabenizar mais uma vez, já quero aqui, já de antemão, presidente, meu voto já é pela aprovação. Muito obrigado. Obrigado, pastor Wilson. Vereador Pedro Azulão Júnior. Murilo, eu quero, de fato, aqui saber qual que é a real função mesmo da CMTC. Vamos esquecer o passado. Não vai adiantar. Se nós ficar lá lembrando de 20, 30 anos, 40 anos, nós não vai resolver. Nesses 3 meses, o que a CMTC implantou em Goiânia para tentar dar uma qualidade melhor para os usuários do transporte público? De real mesmo, assim, ó. Tipo um ping-pong a resposta. Você falou de um plano emergencial aí. Esse plano já está em estudo ou ainda vai, já está quase pronto, ou ainda vai ter mais reunião? É que nós hoje, as coisas precisam de ser práticas e no poder público não é tão prático, né? É muita demora e passa muito tempo e não resolve nada. Já tem muito tempo aí que está discutindo, acredito. Recentemente, até foi um vereador aqui, o vereador Ronilson, no qual eu tenho o meu respeito, né, entrou aí com a decisão judicial e saiu a decisão para o transporte público transportar a pessoa só sentada. O que a CMTC fez para que essa decisão judicial realmente fosse cumprida? Hoje existe quantos fiscais à disposição da CMTC que faz essa fiscalização, que faz esse trabalho, que está no campo, está nos terminal? E qual é a verdadeira estrutura da CMTC? Qual que é a verdadeira? Esse dinheiro aí, 5 milhões, pelo que eu estou vendo, vai ser gasto com o pessoal. Qual que é a verdadeira estrutura? Qual que é se não tem como melhorar a estrutura, mas a fiscalização pode dar uma qualidade melhor aos usuários. E esse dinheiro, ele pode ajudar, se for só com o pessoal, esse dinheiro não dava para ser conseguido de outra maneira na prefeitura. Eu estava vendo aqui agora, até pedi assessoria, a prestação de contas de 2019 demonstra que a CMTC apresentou um lucro em relação a 2018. Contudo, observamos também que as despesas administrativas passaram de R$ 2.427.572 para R$ 3.054.919. Então, teve lucro e a despesa aumentou muito. Isso é um demonstrativo que eu pedi assessoria para me passar. Vocês dependem, você me falou aí que o PPC, vocês recebem 1%, aumentou para 2% até julho. Justamente nesse período que o senhor falou que houve uma pressa, eu já posso responder? Então só concluindo aqui, Então, Murilo, eu tenho que acreditar, Murilo, eu não vou desistir de jeito nenhum. Nós, é dia e noite. Mas nós não podemos ficar mais 4 anos. O ex-prefeito Íris prometeu milhares, enganou o povo, fala a verdade. Enganou o povo, principalmente da minha região. Mas o povo, toda a vida, vota nele, acha que ele ganha eleição, e quem ganha eleição, eu falo que é bom. Então, mesmo hora que eu não gosto da admiração do Íris, mas o povo escolhe, eu tenho que obedecer. Mais uma vez, 25 anos que eu acompanho, vereador Bruno Diniz. Agora eu vou fazer um vídeo. O que eu posso falar para os meus eleitores, para os goianienses, para os usuários do transporte coletivo, que hoje o presidente da CMTC, Murilo, esteve aqui na Câmara? O que eu posso falar
para animar esse pessoal. Teve agora um cadastramento para o pessoal emergencial e, né? Que eu acho... Serviço essencial, obrigado. Serviço essencial. Como que está sendo gerido isso, essa plataforma? Dá uma explicação para a gente. Mais uma vez, eu acho que é uma oportunidade importante para a CCJ, viu, presidente? E nós não estamos aqui, como eu falei no começo, não é para criticar, mas nós temos que saber da real condição. Porque senão amanhã o Murilo vai embora, vai lá para a CMTC, embora não, vai para a CMTC, e nós ficamos aqui com dúvida. Eu vou falar, eu ainda tenho dificuldade de votar nesse projeto. Eu vou fazer um voto político. Político. Eu não estou fazendo um voto político. Por acreditar no Murilo, no Cleito, que essa CMTC, nesses 4 anos, vai funcionar. Que por mim eu não dava esse dinheiro. Mas eu tenho que acreditar, tenho que confiar e espero muito que o prefeito Rogério Cruz vai colocar, e eu acho que isso é importante, vai colocar na sua agenda política. Secretário que não dá conta de colocar a sua secretaria ou companhia que seja na agenda do prefeito, esse secretário tinha que pedir para sair. Por que alguns secretários dão conta de destacar mais do que outros? Porque tem planejamento, tem trabalho, e dá conta de convencer o prefeito que aquela secretaria tem uma importância. Tem alguma secretaria que se acabasse, ninguém não sentia falta nenhuma. Então eu acredito no Murilo, já sei do seu trabalho, mas agora nós precisamos de ação prática. Nós não tem que ficar mais rodeando toco, não, porque a cobrança na Câmara é grande e em cima de vocês também é. Então fica aqui o meu encerramento da fala. Mais uma vez, presidente, obrigado. Desculpa aí alongar, mas tem que aproveitar esse momento aqui, é importante para todos nós. Vou querer fazer algumas considerações, mas antes, passar a palavra... Não, pode responder. Acho que primeiro, acho que é importante até responder as perguntas, acho que do Tozulim, Bruno. Também do Bruno Diniz. Então, passa a palavra para que Vossa Excelência, nosso presidente da CMTC, possa dar os esclarecimentos necessários. Bom dia novamente para vocês. Vereador, o senhor me perguntou o prazo, né, a validade dessa subvenção. Ela foi feita até dezembro de 2021. E deixando bem claro que o uso dessa subvenção, ela é comprovada, a CMTC, todos os meses, para fazer o aporte da Prefeitura para a CMTC tem que apresentar as despesas na qual se refere aos valores a serem repassados. Tá? As despesas não são adequadas aos valores, serão repassadas as despesas gastas pela companhia, certo? Então, é até dezembro de 2021 e será repassado dessa forma, ok? Em relação aos abrigos, na qual o senhor citou, de 2 anos para cá, 1 ano e meio, 2 anos, os abrigos são de responsabilidade das prefeituras. O imobiliário é responsável das prefeituras. Cabe à CMTC autorizar uma criação de novos abrigos, mudança de local, certo? Ou desativação. Agora, o imobiliário cabe às prefeituras, ao Poder Executivo. No caso de Goiânia, era a Secretaria de Infraestrutura, está sendo transferido agora para a Secretaria de Mobilidade. Eu falei até para o vereador, qualquer problema nesse sentido, encaminha para a CMTC, que a CMTC faz o devido encaminhamento, certo? Por quê? Porque como está passando para a Secretaria de Mobilidade, ainda tem umas certas... para não ficar aí transitando o ofício para lá e para cá, a gente conduz da melhor forma. Esse assunto, o secretário Pedro Chaves está na pauta dele, ele tem falado e já falou, inclusive, em algumas entrevistas, que ele tem uma preocupação grande com o déficit de abrigos que existem em Goiânia. Não só... quando a gente fala abrigos, a gente sempre fala, para a gente que está um pouco mais a par, tem mais conhecimento um pouco de transporte, daqueles pontos de ônibus
que são normalmente de espera. Tem muitos pontos de ônibus que é só descida, que a pessoa não, né, dependendo... Então, esses que é só descida, a gente não preocupa com abrigo, só preocupa naquele que existe passageiros que ficam esperando. Em relação... eu acho que não teve outra pergunta, não, né? A não ser do senhor. Bom, em relação às perguntas que o senhor fez, vereador, eu preciso aqui relembrar algumas, mas fiscais, a CMTC tem 14 fiscais de rua. É um número pequeno? Mas esses fiscais, eles ficam nos terminais e eles são demandados, né? Normalmente... Esses são efetivos. E eles são demandados. Nesse momento, de 15 dias para cá, eles estão fixos, trabalhando em 5 terminais de Goiânia, porque houve uma divisão entre o governador e o prefeito de Goiânia, que os terminais do eixo Anhanguera seriam fiscalizados e os usuários teriam uma orientação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Tá? O Corpo de Bombeiro, na verdade, ele começou só ontem não, segunda-feira, mas a Polícia Militar já tem digamos, 10 dias que está nos terminais do eixo Anhanguera. E os nossos outros fiscais estão nos outros terminais de Goiânia, não estou dizendo da região metropolitana, não, de Goiânia, certo? Vamos lá, deixa eu ir lembrando aqui. Bom, a estrutura da CMTC, a CMTC ela tem 93 funcionários. Desses 93 funcionários, tem 2 funcionários que estão à disposição do BRT, na qual o salário também é pago pela Prefeitura de Goiânia, porque eles são desde a origem dos projetos do BRT, então, eu acho mais do que justo que eles tenham acompanhado aí a estrutura do BRT para acompanhar até o término da obra. Vamos lá, o que de fato foi feito nesses praticamente 3 meses? Bom, vamos esquecer o passado, porque deixamos bem claro aqui que a nossa preocupação e a nossa obrigação é daqui para frente. Mas nesses 3 meses, vereador, nós estamos vivendo um momento, que eu bem disse na primeira fala minha, muito atípico, né? Então, fora aquelas demandas muito localizadas que surgem no dia a dia da companhia, até a própria questão de abrigos, o nobre vereador William levou lá uma demanda dessa de abrigo, o que foi, inclusive, solucionado, né, vereador? Então, de lá para cá, nesses 3 meses, fora essas demandas pessoais, pontuais, nós estamos praticamente envolvidos com a questão da Covid, até porque a nossa equipe está trabalhando, como uma boa parte da equipe da Prefeitura ou das prefeituras, em revezamento, nesses últimos, digamos, 60 dias, né? Metade fica em home office e a outra metade fica na companhia. Então, quer dizer, essa estrutura nossa, ela tá nesse período agora menor dentro da companhia. Agora, o plano que eu bem disse no primeiro momento, nós já iniciamos os estudos, tá? Mas ainda não podemos compartilhar, porque esses estudos têm que ser intensificados, nós temos que chegar numa modelagem, ou em 1 ou 2 modelagens ideal, para, inclusive, compartilhar com os vereadores, né? E é claro que o prefeito que vai fazer esse compartilhamento com os vereadores, para a gente poder discutir pontualmente, até poder chegar num plano ideal para a nossa capital e para as outras 17 municípios. Ficou alguma sem responder? Essa decisão judicial até o vereador Rony fez, que o transporte só pode... Tá. Bom, veja bem. Em final de fevereiro, o governo do Estado soltou uma nota técnica pela Secretaria de Saúde, onde, na pauta transporte, sugeria que os ônibus só carregassem passageiros sentados. Sugerido.
Logo em seguida, o prefeito de Goiânia fez um decreto, acho que foi o primeiro ou o segundo que ele fez em relação a isso, e um dos itens que ele colocou foi passageiros 100% sentados dentro do ônibus. Nós sabíamos que, em cima daquela demanda, se não houvesse uma queda da demanda, se não houvesse uma adesão aos decretos do governo e a da prefeitura, era impossível que fosse cumprida essa medida. E vou mais além. Não existe cidade no mundo, e repito, não existe cidade no mundo que no horário de pico só ande passageiros sentados. Ônibus, metrô, principalmente ônibus e metrô. Qualquer um de vocês que forem em qualquer grande cidade no mundo, no horário de pico, vai ter passageiros em pé. Não estou, com isso, querendo comparar o nosso transporte com o transporte de cidades mais desenvolvidas, cidades que estão mais avançadas. Não, acredito que é o nosso projeto e o nosso objetivo. Então, agora, houve um decreto recente, de 2 dias atrás, justamente para adequar a essas medidas que foram implantadas, na qual essa exigência de passageiros sentados, ela foi alterada por 50% da capacidade dos ônibus. E isso tem uma diferença dos ônibus convencionais para os ônibus do eixo Anhanguera, que são bem maiores. Então, cada tipologia tem uma capacidade, certo? Mas nós estamos vendo agora, nessas mudanças que foi feito ontem, que são poucas as viagens, principalmente no horário de pico, poucas as viagens, e essas viagens acontece uma concentração de pessoas em pé, porque a gente dilui aí de 5h45 a 7h15, mas tem, de repente, um horário ali que chega uma demanda maior, por exemplo, 5h30, 6h30, de repente chega uma demanda maior naquela viagem e acaba que, aí tem outra viagem que você olha, você passa, tem 5, 6, 10 passageiros dentro do ônibus, a gente está vivenciando muito isso, mas é o pico do pico, não é? Então, tem esse novo decreto, que já está em vigência desde anteontem, foi publicado anteontem, segunda noite, que alterou essa questão de passageiros 100%, só passageiros sentados. Ok? Eu quero deixar bem claro para vocês aqui, que, para quem, volto a dizer, para quem já me conhece, sabe, eu poderia até ter tentado estar em outra função na prefeitura naquele momento onde o então prefeito Maguito ainda estava, nós ainda estávamos na grande esperança que ele voltaria. Naquele momento de escolha, eu poderia ter pleiteado algum outro espaço na qual eu fosse merecedor ou não. Mas, pelo um compromisso que eu tinha feito com ele, eu iria conduzir, eu ia enfrentar esse desafio que vocês vêm acompanhando. É um desafio, porque a gente não consegue reverter a situação do transporte num prazo tão pouco tempo, algo que o senhor mesmo falou há 25 anos, mas é um desafio que eu tenho pessoalmente, até como o vereador Mauro Rubem bem disse, vocês têm que honrar esse legado do Maguito. É isso que, nesse aspecto, eu vou tentar fazer. É claro que eu dependo, inclusive, da parceria de todos vocês e de outros atores também, né? Isso aí é algo que a gente defende dos vereadores, do prefeito de Goiânia, de outros prefeitos da região metropolitana, do governador do Estado, mas eu acredito que nós vamos conseguir chegar num projeto que seja, que satisfaça os nossos usuários, principalmente, que é o nosso grande objetivo. E vocês não precisam estranhar a minha presença aqui, não. Que fique bem claro e vocês transmitam também para os outros pares. Eu estou à disposição da Câmara de Vereadores de Goiânia a qualquer momento para discutir qualquer assunto em relação ao transporte público, tá? Para defender ou para receber críticas. Não é tudo que a gente faz, que a gente também acha que nós não somos perfeitos e nós também não acertamos em tudo. Tá? Então, eu estarei à disposição sempre, não só para recebê-los lá, já deixei bem claro isso para todos que já me questionaram sobre ida lá. Eu falei, vereador, se eu estiver lá, não precisa marcar, não. Marcar é bom, porque às vezes eu não estou, às vezes eu estou no passo, tal. Mas não estranha, eu estou à disposição de vocês, ok? Para qualquer momento. Tá? Muito obrigado pelas palavras e pelo momento, e obrigado, vereador, também pelo convite para vir aqui. Obrigado, presidente Murilo Ulloa,
até tinha me inscrito aqui também para tecer alguns comentários sobre o assunto, e essa conduta de Vossa Excelência não me causa estranheza, muito pelo contrário. O conheço desde a Prefeitura de Aparecida, de outras campanhas também, tivemos oportunidade de trabalhar junto na gestão do saudoso prefeito Maguito Vilela, e sei não só da sua competência, mas da sua abertura, do seu compromisso, da sua transparência em relação a estar aberto e estar à disposição, não só da Câmara, como de qualquer outro ambiente onde a questão de transporte público da sua competência seja discutida. Então, mais uma vez, parabenizo pela gestão, pela postura, tanto você quanto o Cleiton, todos os demais servidores, gestores aí da CMTC aqui do município de Goiânia. Eu tive a oportunidade, enquanto secretário de Planejamento, de fazer parte da CDTC, enquanto representante da Prefeitura de Goiânia, e o problema do transporte coletivo, eu acho que a gente está discutindo a questão emergencial da pandemia, mas o problema do transporte coletivo ele é muito mais profundo. Acho que todos os vereadores aqui tiveram a oportunidade de tecer comentários a respeito. A nossa gestão metropolitana, que já foi modelo um dia, inclusive, esse modelo de gestão metropolitana, hoje, ele já não atende mais, muito complicado, é muito difícil nós, como moradores aqui da capital, ter a consciência de que se você pegar um ônibus lá em Bela Vista, por exemplo, e atravessar a cidade para poder, inclusive para outro município, se você quiser, você vai pagar a tarifa padrão, R$ 4,10. R$ 4,30, desculpa. E se você pegar um ônibus aqui da Câmara e subir para a Praça Cívica, você vai pagar R$ 4,30 também. Né? Então, essa conta alguém está pagando, obviamente. E quem sai mais prejudicado com isso é o morador da capital. Isso, sem dúvida nenhuma, isso, obviamente, você desestimula o uso do próprio transporte, que de forma constante tem caído ao longo dos anos. A média, se eu não me engano, quando coordenei o plano diretor, a gente tem esses dados, é de uma média de 13% a menos de usuário a cada ano que passa. E isso, obviamente, tem um impacto no transporte, na qualidade do próprio transporte, então a mudança estrutural em relação a isso é extremamente necessária, aproveitando, inclusive, o próprio BRT, que o município vai ter que licitar a concessão do BRT também, que é outra situação, mas o Murilo tem uma tarefa gigantesca e hercúlea em mãos, não é uma tarefa fácil, mas eu não tenho dúvidas que a competência de Vossa Excelência está à altura para dar conta desse recado nesses próximos 3 anos e 7 meses de gestão que nós temos pela frente. Vereador Mauro Rubens. É só uma parte na sua fala, eu naturalmente tenho uma divergência profunda sobre o transporte coletivo. À época que era deputado, falei para o Fórum Empresarial da ignorância e da baixa compreensão dos empresários sobre a maldade que o transporte coletivo cria nesse 2,5 milhões de pessoas que vivem aqui na região metropolitana. E os empresários são míopes. E eu quero aqui falar, porque é importante para nós gerarmos emprego em Goiânia. Então, quebrar esse princípio do transporte coletivo integrado desse jeito, nós estamos enfraquecendo a circulação das pessoas para vir em Goiânia e comprar, consumir e usar. Nós temos que arrumar financiamento. E aí eu acho que esse é um outro caminho. Nós não podemos, por exemplo, esse argumento eu acho que é um dos piores que a administração tem falado, porque ela não percebe que impedindo que a pessoa que sai de Hidrolândia para cá, essa é uma consumidora, ela vai utilizar aqui, ela vem para cá, a dimensão, nós temos que conversar com o prefeito de Hidrolândia para que ele contribua, conversar com o prefeito e tal, mas não levantar aquela tarifa para R$ 9,00, entende? Nós não podemos fazer isso. E é óbvio que tudo começa do fortalecimento da CMTC, né? Eu espero, e aí eu não tenho tanta aproximação, mas como você vem de um vínculo político que eu tenho uma confiança, eu espero, né, que a CMTC faça o que precisa há 40 anos fazer.
40 anos essa cidade sofre na mão desses empresários suvinas, esses empresários que não respeitam a sociedade, agora que estão perdendo dinheiro, estão um pouquinho mais respeitoso. Mas na hora que interessar para eles, e eles estão de maneira burra e ruim, porque eles precisam pensar numa cidade dinâmica, precisam pensar numa cidade que cresça, não ficar explorando. Então, presidente, só para poder fazer uma observação, eu acho que Vossa Excelência deve entender que Goiânia é o centro, precisa dinamizar, Goiânia tem que ter um retorno de fazer tudo que faz para o resto do Estado e, principalmente, facilitar que as pessoas circulem para consumir, para poder gastar, para a cidade crescer, no momento adequado. Agora nós estamos em pandemia, mas eu queria só destacar isso e pedir para o presidente, né, dar uma pontuada nisso. Não faça essa retaliação e achar que a região metropolitana vai ser só Goiânia e Aparecida. Eu acho que é um erro. Mas, vereador Mauro, eu não discordo de Vossa Excelência em momento nenhum. Eu acho que o transporte coletivo, aonde ele dá certo no mundo, ele obrigatoriamente tem que ser subsidiado. Agora, obviamente que essa conta tem que ser paga por alguém. Alguém tem que pagar essa conta, até porque o custo ele existe. Posso falar uma parte? Só intercedendo. Vou pedir para a gente fazer bem rapidamente, até porque a gente tem outros processos. Eu também, o meu 1 minuto, tá? Vereador... Pode? Não, o convidado. Nosso presidente... Então, eu queria deixar bem claro, vereador Mauro Rubens, que, inclusive, nas minhas falas e da própria fala do prefeito, onde nós falamos que estávamos estudando uma nova modalidade, em momento algum nós pensamos em acabar com o modelo metropolitano, em momento algum. Inclusive, eu tive a oportunidade, talvez pela primeira vez na CMTC, pelo menos eu escuto que foi a primeira vez, numa pauta dos municípios da semi-urbana, reuni todos os prefeitos na minha sala, todos os prefeitos, onde surgiu aquele boato que Goiânia quer acabar com a região metropolitana, Goiânia quer passar a tarifa de Hidrolândia, de Bela Vista para mais. Não, reuni todos lá e deixei bem claro para eles, primeiro que os municípios da região urbana de Goiânia, eles não são responsáveis por um dia o transporte ter chegado no trevo da cidade. Eles não são responsáveis. Isso foi um benefício que levaram, que eles muito bem aproveitado, e Goiânia também aproveita muito bem esse benefício, porque a maioria desses moradores que são usuários do transporte nesse município vem para Goiânia para trabalhar. A maioria. É muito difícil alguém que sai de Bonfinópolis para vir passear de ônibus aqui em Goiânia. Tem? Deve ter um ou outro para fazer alguma compra, alguma coisa. Então, essa possibilidade de acabar com a metropolitana, zero. E a possibilidade de transferir essa conta para os usuários da metropolitana, zero. Mas o que nós temos que fazer, por isso é que eu envolvo o Estado na discussão, é porque o Estado tem que participar dessa discussão, porque alguém tem que assumir essa diferença. E não é o usuário nem de Goiânia e nem dos municípios. Alguém tem que pagar essa diferença. O que não pode é o usuário de Goiânia pagar a conta de Trindade, Bela Vista, isso não pode. Presidente, então, nós vamos chegar nessa conclusão. Obrigado, um abraço. Para concluir, vereador Bruno, de forma bem rápida, para que a gente possa votar o projeto. Presidente, eu fui contemplado na fala do Murilo em relação à especificação dos usuários da região metropolitana. Em suma, a gente sabe que são trabalhadores e estudantes. E você pontuou isso de maneira muito clara, Murilo. Parabéns pela sua colocação. Projeto, não havendo mais inscritos para discussão, o projeto está em votação. Projeto de lei de número 020/2021, da autoria do prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subvenção econômica em favor da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, CMTC, relatório do vereador Cleibe Moraes, pela aprovação do presente projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Peço que pegue as assinaturas. Presidente, deixa eu fazer uma declaração de voto rapidão. Por gentileza. Senhor presidente, na minha fala eu deixei bem claro que eu ia dar um voto político, mas após a fala do Murilo, eu tenho que dar confiança na CMTC, em especial ao Murilo. Então eu retiro o meu voto político e vou dar o voto de confiança
para que realmente a CMTC, em nome do Murilo, desenvolva um grande trabalho aí para todos os usuários. Grande abraço. Obrigado, vereador Pedro Azulão. Agradeço a nosso presidente Murilo Ulloa, parabenizo pelo trabalho, também pela exposição feita aqui na comissão. O convido a permanecer, caso queira, para os demais processos que estão em pauta aqui na comissão, mas, claro, se tiver outros compromissos, perfeitamente compreensível. Então, desde já, agradeço e fique à vontade aí, presidente. Sim, com certeza, fica à vontade. A frente parlamentar vacina para todos vai te procurar. Obrigado, doutor Cleiton. Tá bom. Vou pedir, já vou colocar em pauta para que a gente possa ter uma agilidade maior aqui. O primeiro projeto da pauta, projeto de lei de número 222/2020, de autoria do vereador Lucas Quitão, relatora doutora Cristina, declara como essenciais as atividades prestadas pelos profissionais, cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores, maquiadores e similares. Procuradoria pela constitucionalidade, o relator relatou pela aprovação. Pedido de vistas do vereador Jefferson Abel. Vou passar a palavra para o vereador para que possa fazer suas considerações. Primeiro projeto da pauta, declara como essenciais as atividades prestadas pelos profissionais, cabeleireiros, barbeiros, esteticistas e afins. Vereador Jefferson Abel. Presidente, fiz questão de pedir vista desse projeto para incluir aqui uma pauta interessante e importante, tendo em vista que, na verdade, tudo aquilo que é trabalho e que leva dignidade para dentro de casa é essencial. Mas tive um pedido, uma aclamação dessa categoria em qual faço parte, dos lava-jatos de Goiânia, né? E, na verdade, não é só por fazer parte, por entender também, por Uber ser essencial, táxi ser essencial, e mais nada do que essencial também, que os lava-jatos possam funcionar para que essa categoria possa também trabalhar e higienizar esses carros que estão andando dentro da Grande Goiânia. Então, é importante que os lava-jatos seja essencial, não só pelo caso dos empresários, dessas pessoas que precisam se manter, mas pelo fato também de Uber e táxi é essencial e esses carros precisam ser higienizados. É importante, na pandemia, que isso aconteça. Então, estou fazendo uma emenda aqui nesse projeto, que além dos profissionais cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicure, pedicures, depiladores, maquiadores, similares e lava-jatos em Goiânia. Obrigado, vereador Abel. O projeto está em discussão. Senhor presidente, em tempo ainda, eu quero apresentar uma emenda aditiva também nesse vereador Pedro Azulão Júnior. Pode falar. Não, eu vou ter que apresentar... Não, pode ser nesse. Eu quero apresentar uma emenda aditiva... mas não dá para apresentar nesse projeto, não. Vou apresentar no outro. Tá bom, senhor presidente, pode deixar. Obrigado, vereador Pedro Azulão Júnior. O projeto está em discussão. Vereador Mauro Rubem. Primeiro. Posteriormente, vereador Bruno Diniz. Senhor presidente, eu quero aqui essa matéria, primeiro assim, extremamente importante essas atividades todas, inclusive acrescida pelo vereador Jefferson Abel. Mas eu gostaria aqui, como presidente da Comissão de Saúde, presidente da Frente Parlamentar Vacina para Todos, e na preocupação que nós estamos hoje com quase 3.000, ontem foi quase 3.200 pessoas vieram a óbito no Brasil. E, infelizmente, a tendência é da gente chegar à casa dos 4.000 óbitos dias ou 5.000 óbitos dias. Eu gostaria de estar errado disso, gostaria de estar redondamente errado, louco, mas, infelizmente, o que se coloca... Eu gostaria de solicitar aos nobres pares que a gente deixasse essa matéria para um outro momento para ser apreciada, porque eu vejo como fundamental essas atividades todas aqui. E nós estamos criando uma pressão muito grande nos gestores, em quem está na linha de frente, tentando diminuir a transmissão do vírus, e aí é mais uma pressão, tá certo? Então, assim, eu acho que nós aqui, reconhecendo toda a importância de todas as atividades, está falando, na minha categoria, nós somos cirurgiões dentistas, né? Está parada.
Eu tenho uma pressão muito grande da minha categoria de dizer que precisa voltar, né? Agora, nós temos que, num momento aqui, administrar esse negócio. Estamos querendo ver se a gente não colocássemos, deixássemos esse processo para poder adiá-lo, a sua votação, aguardar um momento adequado, porque eu não quero votar contra. Questão de ordem. Né? Não quero votar contra por conta que eu acho que as atividades fora dessa situação de pandemia, elas são fundamentais, de fato. Agora, na pandemia, muda completamente o fluxo de funcionamento para a gente salvar vidas. Vidas, inclusive, que são de manicures, de pedicures, de cabeleireiros, de barbeiro, de lavador de carro, de Uber, de todas essas pessoas que, infelizmente, são obrigadas a sair de casa para poder levar o sustento para casa. E aí não discutimos a irresponsabilidade, o genocídio e a atividade que o governo federal tem feito contra o Brasil, porque esse sim tem feito, né? Porque se nós tivéssemos uma distribuição de renda melhor aí, um auxílio emergencial, as pessoas se seguravam. Então eu queria apenas concordando com a importância e chamando todos nós, porque eu não conseguiria ficar calado diante do que nós já falamos ontem, todo na audiência da frente parlamentar, o que a gente está vendo, amanhã nós vamos lá na IQEGO. Então, eu queria convidar os colegas a essa reflexão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauro Rubem. Antes de passar a palavra para o vereador Bruno, questão de ordem, vereador Abel. Vereador Mauro Rubem, eu entendo perfeitamente a preocupação do senhor, até mesmo porque o senhor, da área da saúde, tem acompanhado de perto esse caos que vive a saúde. E esse projeto ele tende também a contribuir com o momento de pandemia, tendo em vista que, quando o Lava Jato se torna essencial, porque o veículo está sendo movimentado, ele está sendo essencial. Eu, particularmente, vira e mexe, uso o Uber, então é interessante e importante que eu tenha ciência que esse Uber está sendo higienizado. Quem vai fazer isso? É o pessoal do Lava Jato. Inclusive, a estrutura de um Lava Jato hoje não causa aglomeração nenhuma, tendo em vista que ali você tem um lavador no local dele, tem um acabador no local dele, né? Tudo com as suas devidas precauções. Então, eu entendo também que isso é essencial e importante também para combater o vírus, tendo em vista que esses carros estão andando, estão movimentando na Grande Goiânia. Obrigado. Vereador Bruno Diniz. Vereador Mauro Rubem, eu concordo com Vossa Excelência em relação aos argumentos apresentados, e, contudo, o que a gente percebe no cotidiano? Essas atividades elencadas no projeto apresentado, elas são atividades corriqueiras. Todo mundo precisa cortar o cabelo, né? Todo mundo precisa ir ao barbeiro, as mulheres também precisam se cuidar. E como eu vejo nesse caso que se tratam de atividades em que o serviço prestado, presidente, é individual, a gente consegue fazer um remanejo aqui para que não haja uma contaminação e uma proliferação do vírus. De tal sorte, a emenda apresentada pelo nobre vereador Abel é de extrema importância, realmente, porque os veículos de mobilidade estão circulando e a gente tem que promover uma higienização dos mesmos, até mesmo para evitar essa transmissão em períodos de pandemia. Então, eu já manifesto aqui o meu voto no sentido da aprovação desse projeto. Vereador William Veloso. Pessoal, eu tenho, inclusive até tenho uma observação a ser feita, vereador Abel. Ontem eu protocolizei dois projetos de lei para tornar serviços essenciais a ferragista e o Lava Jato. Mas não tenho nenhum empecilho que eu retire caso seja incluído nesse projeto a inclusão aí do Lava Jato. A parte que foi citada aí, agradeço, vereador, pelo desprendimento, e aí eu quero aqui dar a justificativa pelo ato apresentado. Alguns dos nobres colegas já sabem, outros não. Hoje eu sou presidente do Sindicato dos Donos de Lava Jato e Estacionamento do Estado de Goiás. Então, tendo em vista ser representante dessa categoria e entender também a necessidade. E obrigado pelo desprendimento. Em relação à fala do nobre vereador, eu entendo a sua colocação. O problema é que
essas categorias clamam também para que tenham a oportunidade de manterem os seus negócios. Eu recebo mensagens, eu acredito que vocês também, do dia inteiro, de todas as... Então eu vejo que há necessidade desses decretos serem mais bem elaborados, vereador, no sentido de colocar escalonamento, de colocar critérios para abertura e atendimento desse público, sem que necessariamente eles fiquem fechados. Ninguém consegue ficar 2, 3 semanas sem faturar, não tem condição, ele não dá conta, vai sucumbir, já estão fechando. Então, a ideia, a propositura é no sentido de que se mantenham essas atividades e que os decretos sejam formulados de forma a contemplar aí a abertura, mesmo que de forma parcial, mas que não se elimine a possibilidade dessas pessoas, desses empresários, pequenos da maioria, não é, vereador? De se manterem e de uma certa forma, continuarem faturando para poder pagar, no mínimo, o custo operacional das suas atividades. Então, essa é a razão de eu comungar a favor da aprovação desse projeto de lei e da inclusão desta classe aí que o vereador Abel propôs. Obrigado, vereador William Veloso. Vou passar a palavra para o vereador Mauro Rubem e, posteriormente, vou pedir que a gente vote o processo, até porque a gente ainda tem mais 6 processos na pauta aqui para analisar. Bom, eu reitero aqui a minha posição favorável à importância e à essencialidade dessas categorias. Inclusive, sou relator de um processo que deve ser apreciado logo em seguida, são dos feirantes, né? E meu relatório está aí, inclusive, favorável. Agora, eu gostaria de fazer uma sugestão de encaminhamento aqui para essa casa, pela valorização que todos nós precisamos ter. A casa não participa do COI, não participa da decisão e ela é impactada permanentemente. Todo dia, vocês são, eu sou, todos nós somos, não é verdade? Eu gostaria da gente convidar o secretário de Saúde e pessoas do COI que viesse aqui, como veio o Murilo, né? E o que nós precisamos, e aí não com o propósito de construir a derrotada desse projeto, não com esse propósito, mas com o propósito de trazer quem está definindo decretos, quem está definindo como é que a cidade funciona, para sentir e ouvir todos que têm conversado conosco. Então, eu gostaria de solicitar essa vinda, porque eu acho até estranho a Câmara Municipal não participar, né, do centro de discussão do que abre, o que fecha, como é que vai ser. Né? E eu acho que nós devíamos até cobrar isso da nossa participação. Porque eu sou da área de saúde, eu tenho informações de lá, não é? E não é por isso, mas a Câmara Municipal precisa ser ouvida. Eu acho que, se nós não estamos presentes lá ainda, nós podemos chamar, e aí seria, inclusive, salutar. Eu não tenho dúvida que esse projeto vai ser aprovado, concorda, colegas? Né? Agora, o benefício, além dele ser aprovado, que será aprovado, é a gente trazer aqui o Executivo para dialogar conosco e não ficarmos, assim, a gente aprovar uma lei, depois o prefeito lá veta, aí vem para cá, a gente derruba o veto, aí o prefeito, a prefeitura, do modo geral, ela não aplica, e aí nós ficamos nós do mesmo jeito, tá bom? Obrigado. A proposta seria essa, da gente trazer aqui o secretário de Saúde, os responsáveis lá pelo COI, para nos conversarmos sobre isso. Obrigado, vereador Mauro Rubem. Acho salutar seu comentário, acho que é importante. E creio que, não sei se na CCJ seria o ambiente adequado, mas acho que na Comissão de Saúde, ou mesmo audiência pública, para que sim, o secretário seja ouvido, né, para que ele possa prestar informações, da mesma forma que o Murilo veio de forma solícita, que foi excepcional, né, e sim, tá ok. Acho que a gente pode formular o convite, marcar uma reunião, para que o secretário possa fazer
esse favor de vir aqui prestar esclarecimentos a respeito da política pública e do município de Goiânia de saúde e de combate à aí, pandemia. presidente, caso o secretário não venha, porque nós também não estamos convocando ele, né? Eu, pelo menos, não estou com esse propósito. Eu acho que a responsabilidade dele vai trazê-lo aqui. Mas, de toda maneira, a gente marca e, caso por alguma dificuldade não venha, eu quero que o projeto vote, viu, vereador Jefferson? Só para dizer claramente a minha construção aqui, que eu acho que é fundamental, tá? Bom, presidente, rapidamente. Sim, vereador. O que acontece hoje, todos os vereadores, e eu me incluo nesse grupo, a gente é surpreendido com esses decretos, né, que determinam o funcionamento ou não de atividades, sem que isso tenha sido discutido ou, ao menos, repassado para os vereadores os critérios técnicos para o fechamento ou não, né, do funcionamento de determinadas atividades. Eu acho que é salutar a vinda de um representante aqui. Eu nem vou indagar em relação ao secretário, porque eu sei do momento que ele enfrenta em relação ao combate à pandemia, mas de um representante para vir aqui para discutir conosco. Eu faço questão de ir à Secretaria de Saúde, conversar, convidar, para ver se o mais breve possível nós possamos conseguir a vinda do secretário ou de um representante. O projeto está em votação. Eu vou votar inicialmente a inclusão da emenda do vereador Abel, uma vez que ela não está no relatório. Posteriormente, nós votamos o projeto em si. Então, está em votação a inclusão de emenda modificativa do vereador Abel, incluindo a atividade de lava-jatos como essenciais no município de Goiânia. A emenda está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Emenda aprovada pela unanimidade dos presentes. Questão de ordem, presidente. Por favor, vereador. Quero agradecer aos novos pares, vereador William Veloso, pela compreensão e a parceria, vereador Bruno Diniz, que já tinha feito a emenda, inclusive tinha até assinado, mas eu falei para eles que, como eu já tinha pedido vista do projeto, já anexado essa emenda, então quero agradecer aos novos pares, ao vereador Mauro Rubio, que votou favorável à emenda, e aos demais colegas, o pastor Wilson e Azulim. Muito obrigado, e contem aí sempre também com a minha colaboração no projeto de Vossas Excelências. Obrigado, vereador Abel, parabéns pela emenda, pela atuação sempre combativa aí, em favor da sociedade goianiense. Em votação, relatório pela aprovação, lembrando que a emenda também já está inserida no processo. Projeto 222/2020, que torna como essenciais atividades prestadas por profissionais de cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores, maquiadores e lava-jatos. Portanto, o projeto está... Então, sugeria esse encaminhamento da gente sobrestar o projeto e ouvir aqui a presença do representante do COI, se possível, o próprio secretário. Então, eu acho que agora, acho que o projeto já está em votação, vereador. Acho que agora, não dá. Acho que nós temos até uma sugestão para o vereador Mauro. Nós temos vários projetos que estão na comissão que tratam do mesmo tema, de tornar atividades essenciais, claro que atividades distintas. Eu sugiro que, independentemente de projeto, a gente convide para que possa fazer as explicações necessárias. Vou tentar para a próxima reunião, ou então para uma outra sessão extraordinária, se for o caso, até porque eu acho que isso vai demandar tempo, mas que a gente continue as votações, e isso não exclui, obviamente, o pedido de convite feito por Vossa Excelência e que será corroborado por toda a comissão. Bom, eu acho que quanto mais a gente vincular um processo em votação aqui com a responsabilidade do Executivo, se esse já não quer atrapalhar a votação, mas eu gostaria, então, logo após essa votação, a gente aprovar objetivamente o convite à Secretaria de Saúde, especialmente ao secretário, para poder tratarmos dessa questão. Obrigado, vereador Mauro Rubem. O projeto está em votação, relatório pela aprovação, relatório da vereadora doutora Cristina, juntamente com emenda inserida pelo vereador Abel. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Não havendo contrariedade, projeto aprovado. Peço à assessoria que pegue aqui a assinatura dos vereadores e passo à votação do projeto de autoria da vereadora Sabrina Garcês, projeto de lei de número 238/2020, relator vereador Mauro Rubem, o projeto que reconhece as feiras livres de hortifruti granjeiro, bem como as áreas de alimentação das feiras livres e especiais como atividades essenciais no município de Goiânia. Relator Mauro Rubem, no seu voto, relatou pela aprovação com inclusão de emenda, na qual coloca como possibilidade do Poder Executivo de impor restrições em razão da pandemia. O projeto está em discussão e eu gostaria de me inscrever também para poder discutir o presente projeto. Acho que é importante, e até como presidente dessa Comissão de Constituição e Justiça, acho que nós tivemos um episódio ontem extremamente complicado, que eu acho que prejudicou e maculou a imagem não só minha, ou do vereador Azulim, ou de qualquer vereador, mas da comissão como um todo, da qual todos aqui fazem parte da comissão. Eu acho que, principalmente, mais do que as outras comissões, nós temos que seguir o regimento interno por obrigação e por característica da própria comissão, né? É competência da Comissão de Constituição e Justiça não só fazer a análise da legalidade, da constitucionalidade dos projetos, mas, obviamente, seguir a legislação que conduz os trabalhos aqui na Câmara Municipal. Eu acho que um pedido de vistas de qualquer vereador, ele tem que ser respeitado, né? Ele tem que ser respeitado até porque ele foi aprovado na comissão, né? E ele, o vereador, possui 4 dias para fazer a devolução do projeto, né, após o pedido de vistas. Isso está no regimento. Então, acho que essa é a primeira parte. Além disso, quando acho que um vereador pede vistas, não só para analisar o projeto, mas a intenção é melhorar o projeto. É aprimorar o projeto do colega ou do executivo, se for o caso. Quando nós falamos que nós temos, e eu acho que de forma muito feliz da própria vereadora Sabrina, propor um projeto como esse, até porque nós sabemos que boa parte do abastecimento até de alimentos, principalmente da periferia dos bairros mais afastados de Goiânia, é feito pelas feiras, né, de hortifruti granjeiros aqui no município de Goiânia, as feiras livres. E mais, boa parte dos feirantes que estão passando por uma situação muito difícil estão concentrados e trabalham nas feiras especiais do nosso município. Feira do Sol, Feira Hippie, Feira da Madrugada, Feira da Lua, Feira da Nuvem, Feira do Mel e tantas outras que nós temos aqui no município de Goiânia, totalizando 34 feiras e mais de 20 mil trabalhadores que trabalham nessas feiras. Então, é mais do que justo que, a fim de, inclusive, você ampliar os trabalhadores que serão beneficiados, você colocar uma emenda, né? E eu acho que 24 horas é um prazo mais do que aceitável, né? Mais do que razoável, para que o vereador possa estudar e propor uma melhoria num projeto como esse. Então, acho que realmente era necessário fazer esse esclarecimento. Eu pedi vistas desse projeto na segunda-feira, né, portanto, dentro do prazo regimental que nós temos, e estou devolvendo hoje, na quarta, 48 horas depois, com uma emenda modificativa, apenas inserindo a questão das feiras livres também como atividades essenciais, claro que também corroborando a emenda que eu achei extremamente feliz do vereador Mauro Rubem nesse projeto de lei. Então, acho que era necessário fazer essas considerações e passo a palavra para o projeto estar em discussão por vereador Pedro Azulão Júnior, posteriormente vereador Bruno Diniz. Presidente, eu quero aqui até pedir para gravar
e mostrar os membros da comissão aqui. A autora do projeto, a vereadora Sabrina Garcês, fez uma grande covardia, um desrespeito com essa comissão. Ontem ela esteve aqui na comissão, criou aqui um fato negativo para a Câmara, ela veio pedir para nós ajudar, todos nós aqui prontificamos em ajudar. Como ontem nós estávamos dando atenção ao projeto para as compras das vacinas, o projeto não estava em pauta, nós não fizemos manobra nenhuma, e a vereadora fez um vídeo colocando nós aqui como perseguidor dos feirantes. Então a vereadora foi infeliz nisso. Nós estamos aqui fazendo a coisa legal. A vereadora, antiga, no mandato passado, ela era a presidente da comissão. E aí existia todo tipo de manobra. Aqui tem regimento. Não adianta nós fazer as coisas de qualquer jeito e qualquer uma pessoa depois consegue derrubar. Principalmente o executivo. Se nós cometer falha aqui, o executivo veta, nós derrubamos o veto e depois ele derruba na justiça. Nós vamos fazer a coisa legal. Legal. Então é assim que esta comissão está trabalhando nessa legislatura, sem enganar ninguém. Eu sei da dificuldade de você, feirante, de você, comerciante em geral, mas nós estamos aqui compromissados falar a verdade para vocês. Não vamos aproveitar a dor de vocês para ficar fazendo politicagem. Então está aí o meu recado e eu tenho compromisso de fazer a coisa correta. Senhor presidente, então eu vou também ser favorável e vou apresentar uma emenda aqui para as academias também ser essencial. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Azulão Júnior. Eu acho que é importante, até, desculpa me estender aqui, mas fazer um comentário também. Eu acho que essa comissão, não só todos os vereadores da casa, tem que parabenizar a própria vereadora Sabrina Garcês pela autoria do projeto, que é um projeto importante, né? Mas é importante a gente falar e ter essa compreensão de que é necessário, claro, e cada vereador aqui tem, obviamente, essa legitimidade, de propor as alterações, as melhorias que julgar por bem dentro do projeto. Então, fica aqui esse reconhecimento público à vereadora pelo projeto, que é essencial, que é importantíssimo, e, claro, a possibilidade, e essa comissão ela vai se conduzir dessa forma sempre, né, enquanto eu estiver aqui como presidente, no sentido de dar abertura a todos os vereadores. Inclusive, gostaria de cumprimentar também a vereadora Sabrina, está nos acompanhando aqui de forma remota, a Comissão da Constituição e Justiça, todos são muito bem-vindos aqui à comissão. E passo a palavra por dar inscrição, o vereador Bruno Diniz. Presidente, eu só gostaria de ressaltar a importância do projeto apresentado pela nobre vereadora Sabrina Garcês. E esse projeto, desde o nascedor aqui na Comissão de Constituição e Justiça, ele já vem com manifestação favorável, partindo do nosso nobre relator, vereador Mauro Rubem. Então, presidente, eu só quero ressaltar a importância. Eu sou um frequentador de feiras, faço as minhas compras em feiras de hortifruti grangeiros, e eu acho extremamente salutar essa proposição apresentada. Sim, eu vou já abrir a palavra à vereadora Sabrina também, só seguir as inscrições aqui. Acho que o vereador William Veloso, não, vereador Mauro Rubem, posteriormente vereadora Sabrina Garcês e aí vereador Pastor Wilson. Vereador Mauro Rubem, por gentileza. Presidente, é bem rápido, apenas para deixar claro para todos que estão nos assistindo, e particularmente a vereadora Sabrina, que está aqui, né, que o tratamento, eu pessoalmente, sou profundamente defensor do comércio popular. Eu acho que a Prefeitura, o Estado, a União protege muito os ricos, né, sempre sobra dinheiro. Você tem aí, agora mesmo, eu estava vendo hoje pela manhã, vão aí favorecer mais uma vez a grande indústria de automóveis e caminhões, prorrogando os prazos para poder reduzir a emissão de gás carbônico, né, favorecendo os ricos. E eu sou defensor da classe trabalhadora, sou defensor daqueles que precisam, por isso que
Eu sei que de cada 100 pessoas que morrem, 80, 90, 95 são pobres, são negros, são de periferias, são ambulantes, são pessoas que estão hoje desprotegidas desse vírus. Por isso que a gente tem uma atitude muito tranquila e muito simples. Eu quero aqui reiterar que o nosso posicionamento já manifesta, independente de qualquer outra coisa antes, já estava relatado, né, inclusive, já era relatório pronto, né, nessa situação, e chamar a atenção de que nós precisamos, né, agora, constituir, inclusive, como é uma decisão, vereador Pedro Azolim, da frente parlamentar de ontem, e que eu quero já convidar todos os vereadores aqui, da gente abrir uma grande campanha de solidariedade para os segmentos, como, por exemplo, a Feira Hippie hoje está ali com uma tenda, a feira lá da Paranaíba, e com certeza um monte de outros lugares estão arrecadando, para a gente poder constituir aí, de fato, as condições para a gente reduzir essa contaminação, né? Eu esperava conversar com o prefeito hoje, mas ainda não foi feita a reunião com ele, para relatar a situação gravíssima e séria que as nossas unidades de saúde estão, faltando máscara, faltando luva, faltando todo tipo de profissionais, né? Isso é sobrecarregado, e aí está dizendo quem estava trabalhando segunda-feira passada lá na UPA Noroeste. Então, tudo isso a gente tem que ter aqui a preocupação. Então, eu quero deixar bem claro, e particularmente, vereadora Sabrina, dizer que é uma matéria que já estava na linha para ser aprovada aqui, independente da sua natural e normal solicitação de agilizações, mas que não há de forma nenhuma, né, nem com a senhora e nem com nenhum outro vereador, posicionamento meu particular, e também não vi de nenhum outro vereador, né, de alguma perseguição ou algo semelhante que pudesse gerar essa dúvida e essa desconfiança. Eu acho que o debate político ele pode ser feito. Muito obrigado. Só seguir a ordem aqui, vou pedir a vereadora Sabrina abrir a palavra para que a vereadora possa fazer a manifestação, posteriormente o vereador William Veloso. Vereadora Sabrina. Bom dia. Bom dia. Estou aqui. Bom dia a todos os colegas, os membros da CCJ. Primeiro, é um prazer, mais uma vez, falar nessa comissão. E apenas para esclarecer, mais uma vez, a importância desse projeto e por que nós apresentamos o projeto em relação à parte de alimentação das feiras. Porque os supermercados estão abertos, hoje as atividades que mexem com comida estão abertas. Então, esse foi o intuito de apresentar o projeto, porque são atividades ligadas à alimentação das pessoas. Então, nós não estamos indo contra o decreto da prefeitura, pelo contrário, nós estamos tratando os iguais de maneira semelhante, porque, infelizmente, esses feirantes foram prejudicados. Em relação à fala do vereador Pedro Azolim, não vou mais polemizar em cima disso, vereador Pedro Azolim, mas o senhor fala com desconhecimento de causa, tentando acusar as gestões anteriores em relação à manobra. Com toda certeza, a comissão, a CCJ, ela foi muito atuante, mas no sentido sempre de proteger a população. Então, por várias vezes, votamos projetos em um dia, em 2 dias, votamos projetos, já encaminhamos para o plenário. A CCJ era tratada com a maior rapidez possível, mas sempre na defesa da população. E o que eu falei ontem foi justamente isso, que a FURB não espera. Já que a comissão estava reunida para tratar de outro assunto, por que não tratar de um assunto tão importante como esse, que, como eu disse anteriormente, trata da vida de milhares, de centenas de pessoas? Então, é importante que fique claro, não adianta fazer ofensas ou tentar me agredir de maneira pessoal. Eu trabalho tecnicamente e o que eu falei no plenário ontem foi que sim, a comissão poderia ter analisado, vocês têm o prazo regimental, com toda certeza, mas quando há uma vontade política para que os processos acelerem, isso pode ocorrer também. E o que eu pedi foi essa sensibilidade. Depois eu conversei com o presidente Henrique, ele me explicou a emenda que ele gostaria de fazer, entendi o posicionamento dele. Mas, mais uma vez, fica aqui o meu pedido para que os vereadores, não só
na CCJ, mas no plenário, para que a gente entenda esse momento de sensibilidade das pessoas e que a gente acelere os nossos processos, que a gente trabalhe com agilidade, porque é isso que a população espera da gente. Eu agradeço aos vereadores pela aprovação, relator Mauro Rubem, a todos os vereadores da comissão, e aí me perdoem, eu ainda não sei a formatação completa da CCJ, mas quero agradecer todos os vereadores que apoiaram esse projeto e que tenho certeza vai fazer diferença na vida dos goianienses. Obrigada. Obrigado, vereadora Sabrina. Nós, inclusive, conversamos ontem a respeito disso, né? Da minha parte, eu parabenizo a vereadora pela condução da CCJ nos últimos 4 anos. Tento, claro, me espelhar e, claro, melhorar cada dia mais a condição da CCJ. Somente essa semana nós tivemos 2 reuniões extraordinárias, essa ordinária, né, justamente para que a comissão tenha essa condição de agilizar processos que são tão importantes como esse inclusive, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Vou passar a palavra para o vereador Azulim, que pediu para ser inscrito. Posteriormente, vou pedir para que a gente possa votar o projeto. Senhor presidente, eu também cumprimento a vereadora Sabrina. Eu nunca quis polemizar com ela, mas eu achei, e não nego, uma injustiça. Ainda usou 2 vereadores, né? Os vereadores também não foram inocentes. Até o trâmite desse projeto, todos nós aprovamos o pedido de vista. Aí foi lá para a região noroeste, soltou o vídeo lá que a comissão estava contra. Eles me perguntaram sobre o vereador Abel, sobre o vereador Pastor Wilson, como que eles tinham votado no pedido de vista. Eu falei que eles votaram com o pedido de vista. Como se diz, eu estou querendo mostrar a realidade. Eu aqui, particularmente, não quero atrapalhar nada. E todos os projetos importantes, e que seja de qualquer vereador, eu quero que tenha agilidade. Agora, eu não vou aceitar fazer arapuca em cima de mim. Isso foi arapuca, o vereador. E assim, eu nem culpo o 6-2, não. Eu nem culpo. Mas o 6-2 aprovou o pedido de vista que segurou o andamento do projeto. Então, eu acho que nós aqui na Câmara não precisamos disso, dessa covardia com a gente. Isso foi uma covardia. Eu estou lá em quase 5 grupos no Curitiba. Você vê o que eles estão falando de nós? Coisas absurdas. Então, eu me senti ofendido, né? No final, ontem, ainda encontrei a vereadora Sabrina, conversei, eu não tenho dificuldade, eu não tenho inimizade com ninguém. E não é com o vereador aqui, ou vereadora Mauro Rubens, que eu quero ter, não. Eu vou ter que conviver com todos aqui, no mínimo aí 4 anos. Então, eu estou aqui disposto a ajudar, a contribuir com todos os goianos. Mas qualquer um aqui que vir com covardia para cima de mim, vai receber covardia também. Agora, pode contar comigo para tudo. Para tudo, a gente pode ter um erro. Então, a vereadora Sabrina tem o meu respeito, o meu carinho, mas esse tipo de sacanagem não pode existir, não comigo, mas com nenhum vereador, que eu não sou capaz de fazer isso com ninguém. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Azulão Júnior. Vou pedir para a gente já entrar na votação. Acho que o projeto é importante para a gente superar essa discussão e aprovar esse projeto de uma vez por todas, que eu acho que é importante para a cidade, né, e principalmente para os feirantes aqui do município de Goiânia. Da mesma forma que o último projeto, nós vamos voltar inicialmente em separado as emendas, né, são 2 emendas, uma apresentada por mim, emenda modificativa, emenda aditiva apresentada pelo vereador Azulim. Posteriormente, a gente vai votar o projeto com as emendas. Inicialmente, emenda aditiva, o projeto está em votação, vereador Pedro Azulão Júnior. Presente emenda acrescenta o artigo 2º, né, no projeto de lei 238/2021, ficando da seguinte forma: artigo 2º, fica reconhecido no município de Goiânia a prática de atividades físicas e do exercício físico como essenciais para a população dessa capital, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos, em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas, pandemias ou catástrofes naturais. A emenda do vereador Pedro Azulão está em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Emenda aprovada. Segunda emenda de minha autoria, emenda modificativa, modifica o artigo 1º da presente lei, acrescentando o item feiras livres, feiras especiais, me desculpe, no presente artigo, tá? Ficando da seguinte forma a redação, artigo 1º. O município de Goiânia reconhece atividades, feiras livres, hortifruti granjeiro, feiras especiais e feiras livres como atividades essenciais a serem mantidas em tempos de crise ocasionadas por moléstias contagiosas, catástrofes naturais ou calamidade pública. A emenda está em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Emenda também aprovada. Passo à votação do projeto em si com as emendas e também no relatório do vereador Mauro Rubem, ele também inseriu uma emenda aditiva do parágrafo único na presente lei, que contém o seguinte: a aplicação da autorização contida no caput deste artigo deverá seguir as normas sanitárias expedidas pela Secretaria de Estado de Saúde. Portanto, o relatório do vereador Mauro Rubem, juntamente com as emendas que já foram aprovadas por essa casa, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Peço à assessoria que tome as providências em relação ao mesmo. Agradeço a presença, mais uma vez, da vereadora Sabrina Garcês e, claro, reforço que pode contar com essa comissão para que nós possamos votar. Questão de ordem só, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Mauro Rubem. Eu quero reiterar aqui uma coisa que para mim é sagrado, e vocês vão ver isso aqui constantemente, é o direito do vereador pedir vistas. E aí eu penso que e entre todos nós, né? Naturalmente, o vereador pode pedir vista, tem um prazo regimental, ele pode diminuir o prazo, isso tudo pode acontecer, mas o direito de pedir vista e as pessoas serem respeitadas aqui é fundamental, é um momento que a gente tem para poder, que sejamos honestos aqui, que eu acho que todos somos aqui, né? É impossível, se você quer ver um projeto com maior profundidade, você não pedir vista, para poder dar uma lida sobre ele, para poder opinar sobre ele, né? Então, quero aqui, viu, presidente, o senhor sempre terá o meu apoio, qualquer vereador sempre terá o meu apoio para garantir as vistas em qualquer projeto que peça, tanto aqui quanto eu acho lá no plenário, porque isso é fundamental. Questão de ordem. Obrigado, vereador Mauro Rubem. Cumprimentar nosso vereador Edgar Careca pela presença aqui na comissão, sempre muito bem-vindo. Vereador Jefferson Abel, questão de ordem. Quero parabenizar o presidente pela condução desse projeto, em qual pediu vista, e foi dado vista, né, pela minha votação aqui na própria CCJ, parabenizando já também a vereadora Sabrina Garcês pela propositura desse projeto, que é de grande importância, de fato, para as feiras, né, os feirantes de Goiânia. Parabenizar os vereadores que fizeram as emendas, né, o vereador Azulim, o vereador presidente dessa comissão, Henrique Alves, e dizer que dei vista, sim, a esse projeto, entendendo que poderia ser feito qualquer tipo de contribuição com esse projeto, e no momento em que a vereadora esteve aqui pedindo agilidade, entendendo a importância da agilidade desse projeto, eu solicitei aos nobres pares, inclusive ao vereador Azulim, para que pudesse, né, agilizar esse projeto, e tendo em vista que ele não estava com o nobre vereador, estava com o presidente dessa comissão, solicitamos a agilidade do projeto, entendemos que os nobres colegas queriam fazer aqui as suas devidas emendas, a pedido da própria vereador que esteve aqui nessa comissão. Então, não quero aqui polemizar, quero parabenizar todos e dizer que eu não fiz aqui politicagem em cima de projeto para defender vereador A, B ou C, e a minha conduta nessa comissão tem sido de lisura e de companheirismo com todos os companheiros. Inclusive, o próprio vereador Zulim acabou de citar aqui que eu fui usado ou que ficou ruim para ele, sabe do meu companheirismo. Então, vereador, não quero aqui levar para o ano pessoal, mas vamos ter cuidado com as falas, né, dizendo que o companheiro isso e aquilo fez A, B ou C, para poder complicar ou prejudicar o companheiro com os vídeos que ele acabou de falar aqui. A minha condução
é para que esse projeto, de fato, fosse agilizado e os feirantes tivessem o seu benefício que tanto merecem e precisam. Vereador, obrigado. Vou solicitar para que a gente supere esse projeto, acho que ele já foi votado, né, para que a gente possa passar para o próximo item da pauta. Nós ainda temos alguns projetos aqui para serem discutidos. Próximo projeto de lei de número 2017, autoria da vereadora Sabrina Garcês, relator Pedro Azulão Júnior, altera a lei 9.842, de 6 de junho de 2016, que dispõe sobre o programa Lixo Zero em todas as feiras livres do município de Goiânia. A Procuradoria da Câmara manifestou pela inconstitucionalidade, relator pelo arquivamento, o projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto relatado e aprovado. Próximo item da pauta. Peço que colete as assinaturas aqui do presente projeto. Projeto de lei de número 052/2020, de autoria do vereador Zander Fábio, relator William Veloso, altera a lei de número 8.483, de setembro de 2006, que dispõe sobre política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente no município de Goiânia e da outras providências. A Procuradoria da Câmara manifestou pela inconstitucionalidade do projeto. Relator William Veloso relatou pelo arquivamento do mesmo. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Pois não, vereador Pedro Azulão Júnior. Estou sendo orientado aqui pelo assessor Paulo, que tem dois projetos iguais. Foi? Ah, então tá bom. Ok, tranquilo. Então pode. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Relatório pelo arquivamento aprovado. Próximo item da pauta, projeto de lei de número 181/2020, relator vereador Anselmo Pereira, relator Pedro Azulão Júnior, dispõe sobre a implantação de cédula de identidade funcional para guardas civis municipais e agentes de trânsito do município de Goiânia e dá outras providências. A Procuradoria da Câmara manifestou pela inconstitucionalidade do presente projeto, o relator manifestou pelo arquivamento do mesmo. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Relatório pelo arquivamento aprovado. Próximo item da nossa pauta. Projeto de decreto legislativo de número 005/2021, autora vereadora Lucila do Recanto, relator vereador William Veloso, concede título honorífico de cidadania goianiense ao senhor José Dagoberto de Menezes Vidal. Procuradoria da Câmara manifestou pela constitucionalidade, vereador William Veloso manifestou pela aprovação do presente projeto. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Próximo projeto. Próximo projeto da pauta. Veto de número 005/2021, de autoria do prefeito de Goiânia, relator vereador William Veloso. Trata-se de veto integral ao autógrafo de lei de número 159/2020, projeto de lei 268 de 2019, acrescenta parágrafo 7º ao artigo 4º na lei 9.843 de 2016, estabelece sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos. Razões do veto: o prefeito alegou vício de iniciativa, apontando a matéria como de competência da União, citando a existência do projeto de lei 5.196 em trâmite na Câmara Federal com o mesmo objeto do autógrafo vetado. A Procuradoria da Câmara manifestou pela constitucionalidade do veto, relator vereador William Veloso pela manutenção do veto.
do prefeito. O projeto está em discussão. Só uma pergunta breve aqui, é o seguinte, o autor do projeto é o prefeito? Do veto. Ah, do veto, Do desculpa. E o do projeto, quem é o autor dele? Ah, o vereador. É bom. Não vamos ter eles aí, né? Que já é do ano passado. Tá bom, presidente. Pode seguir, presidente, por favor. Pode seguir? Que me parece que é o próprio presidente da casa, o vereador Romário Policarpo, autor. Mas depois eu vou tirar essa dúvida para Vossa Excelência, vereador. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Veto mantido pelo relator, vereador William Veloso, relatório aprovado. Próximo projeto e último projeto da nossa pauta de hoje, projeto de lei de número 008/2021, de autoria do vereador Léo José, relator, vereador também William Veloso, cria e denomina Instituto Tecnológico de Goiânia, Maguito Vilela e dá outras providências. Procuradoria da Câmara manifestou pela inconstitucionalidade, relator relatou pelo arquivamento do presente projeto. O projeto está em discussão. Acho que já tem... não pode... o problema não é só dar um nome, não é o problema é criar o instituto, no caso, né? O projeto está em votação. Os favoráveis ao relatório permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Relatório pelo arquivamento do projeto aprovado. E, no mais, somente agradecer a Vossas Excelências pela terceira reunião da semana e fica já convocada para a próxima quarta-feira, de forma ordinária, nossa reunião. Um abraço a todos, agradeço a presença, vereador. Senhor presidente, só vereador Mauro Rubem. Fazer a sugestão que não é minha, mas do vereador William Veloso, que as nossas reuniões aqui da CCJ, comissão presenciais, sejam realizadas lá no plenário da casa, que aí permite que a nossa assessoria fique mais distanciada, né? Fica todo... Concordo com o vereador Mauro Rubem, né? Vamos fazer os trâmites para isso, para verificar essa possibilidade. Tá pronto, né? E enquanto durar esse período de pandemia, eu creio que é a melhor saída. Se for possível, pode ter certeza que a gente não vai medir esforço para que isso aconteça. No mais, agradeço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima reunião.